Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar em uns trechos de um livro que, olha, já pelo título chama atenção, O Paradoxo, do Luiz Roberto Bodenstein. Pelo que a gente viu aqui, parece uma mistura bem doida. Tem thriller, conspiração, uma olhada diferente na história e até umas viagens na ciência, sabe? Então nossa missão aqui hoje é tentar sacar as ideias principais disso. Vamos dar uma fuçada na trama, ver que temas de ciência e história ele puxa e tentar pegar qual a intenção do autor com esse livro, que parece gostar de dar uma chacoalhada na gente. Ok, então, bora destrinchar isso. Pois é, e essa mistura que é o ponto-chave, eu acho. A fonte diz que o autor cria uma teia, né? Personagens que não existem, convivendo com gente e eventos históricos de verdade, ou pelo menos versões meio especulativas disso. Fica uma coisa meio cinzenta, sabe? Uma história que te faz perguntar, tá, onde acaba o fato e onde começa a ficção, ou a teoria da conspiração? E a trama já joga a gente no meio do furacão, né? A gente conhece os protagonistas, o Juan, que é um padre argentino, e a Lisa, uma jovem alemã. E logo de cara, pá, uma revelação daquelas. O avô da Lisa, que ela conhecia como Domingo Molina, bom, ele seria, na verdade, o Hermann Göring. Sim, aquele oficial nazista, super conhecido. Que oficialmente molhou antes de ser enforcado, né? O livro parte dessa ideia que ele forjou a morte e foi viver na Argentina. Caramba, que começo! Exato. E o padre Juan, coitado, ele cai nessa história meio que sem querer. Chamam ele para dar extrema-unção para esse tal Domingo Molina, que tá morrendo. E aí, na hora H, o homem entrega para ele uma carta cheia de segredos do passado para a família na Alemanha. É uma bomba relógio que ele herda, né? A Lisa só vai saber quem era o avô de verdade e o que tinha na carta muito tempo depois, quando a mãe dela morre e o Juan finalmente acha ela para entregar a encomenda do Göring Molina. Pera aí, então. A vida da menina vira de cabeça para baixo por causa de uma carta, entregue por um padre que ela nem sonhava que existia, revelando que o avô dela era um monstro da história? Nossa, só isso já dava um filme. Com certeza. Mas, ó, a trama não para aí, não. Isso é só o estopim. Dali pra frente, o Juan e a Lisa entram numa corrida maluca contra o tempo e contra gente poderosa que não quer que esses segredos venham à tona. Eles começam a cavar coisas que vão muito além do Göring, sabe? Envolve o Vaticano e, como estava na sinopse, é uma sociedade secreta aí, tipo os Illuminati, talvez, que estaria manipulando tudo para esconder a verdade sobre, sei lá, de onde a gente veio. Ah, então não é só uma história de família ou um segredo nazista. O negócio escala. E escala muito. E claro, quem mexe nesse vespeiro acaba na mira, né? A busca pela verdade vira luta para sobreviver mesmo, com eles sendo perseguidos. Imagina a tensão. Muita tensão, com certeza. A narrativa parece usar essa figura polêmica do Göring e essa ideia da fuga dele, que já rolou umas teorias por aí, né, mas sem prova concreta, como um gancho para tecer uma conspiração muito maior. Aí entra Igreja Católica, segredos antigos e essa organização nas sombras. É uma construção que mistura o que até pode ser, o que é só especulação e o que é conspiração pura, para criar esse clima de perigo, de mistério. E essa teia toda não fica só na conspiração pelo jeito. O livro parece fazer uma ponte bem ousada entre esses segredos históricos e umas ideias de ciência avançada, tecnologia e até coisas que a gente chamaria de sobrenatural, né? A tecnologia, por exemplo, parece importante, sim. A criptografia é chave. Tem uma personagem, a Valentina, que é tipo uma hacker genial de textos antigos, sabe? Ela consegue decifrar uns documentos que mudam tudo, que dão outra visão da história e até sugerem que teve ET na jogada lá atrás. E falam de nanotecnologia também para guardar a informação nesses documentos. Tecnologia de ponta para desvendar segredo antigo. Que doido. E tem aquela frase forte da página 161 que você achou.
Não é à toa que tem muita gente disposta a fazer qualquer coisa para que não venham a público. Isso deixa claro que a tecnologia aqui revela coisas que muita gente poderosa não quer que a gente saiba, né? Exatamente. E a ciência entra de um jeito ainda mais, assim, especulativo e até provocador, eu diria. O texto fala de umas coisas de física quântica, tipo a energia VRL, que no livro parece ser uma energia vital, cósmica, algo assim. A tal partícula de Deus, né, o bóson de Higgs e o campo de Higgs, que na física explica a massa das partículas. A ideia do livro parece ser pegar esses conceitos que já são meio complexos no mundo real e usar eles para tentar explicar eventos históricos que foram vistos como milagres, como magia. Tipo o milagre do sol em Fátima que você mencionou. O livro sugere que talvez não fosse bem divino no sentido tradicional, mas outra coisa. Isso, a insinuação ali na trama é que podia ser, sei lá, uma demonstração de tecnologia muito avançada, talvez nem humana, ou resultado de umas habilidades humanas escondidas, ligadas a essas energias, algo que a nossa ciência hoje não entende, não reconhece. Então a ciência, mesmo a mais viajada, vira no livro uma chave para tentar entender o que antes era só fé ou ocultismo. É quase como tentar racionalizar o inexplicável, entende? E além da física quântica, essa ideia de bioenergia também aparece bastante, né? Fazendo uma ponte entre ciência e espiritualidade, talvez. Sim, o livro parece fundo nisso. Na ideia de que a gente é mais que corpo, que temos campos de energia que interagem e tal. E isso aparece nos personagens. O Padre Juan, por exemplo, ele teria uma sensibilidade especial para sentir energias que ficaram nos lugares, sabe? Outro personagem, o Luigi, parece que se comunica pela mente. E tem até uma cena bem chocante, que parece uma ressurreição da mãe da Lisa. Tudo coisa que a ciência normal diria que não existe. Parece que o autor está pegando essas ideias que ficam ali na fronteira da ciência, da parapsicologia, da espiritualidade, e está colocando na história como se fossem habilidades reais dos personagens. É isso. Exatamente. E aquela citação da página 192 diz muito sobre isso. Paranormalidade não tem a ver com feitiçaria, mas há algo que descreve uma grande variedade de fenômenos cujas causas ou mecanismos não podem ser explicados pelo atual estágio do conhecimento científico. Olha a jogada. A intenção parece ser tirar esses fenômenos do rótulo fácil de sobrenatural e colocar na gaveta do ciência ainda não explica. É um jeito de dar uma cara de plausibilidade científica, mesmo que na base da especulação para essas coisas extraordinárias. Quase dizendo, não é magia, é só ciência que a gente não sacou ainda. Isso muda a perspectiva, né? Tira aquele estigma e abre a porta para as ideias mais doidas que o livro parece ter sobre a nossa história. Porque todas essas peças, conspiração, criptografia, física quântica, bioenergia, parece que levam para uma revisão radical da história humana, das nossas origens. Precisamente. Os documentos que a Valentina decifra, aqueles que o Juan e a Lisa buscam arriscando o pescoço, não tem só segredo político ou religioso recente. Eles apontariam por uma história completamente diferente sobre o nosso passado lá atrás. Se a gente junta tudo o que o livro sugere, nossa, as consequências são gigantes. E que consequências seriam essas? O que tem de tão revolucionário nesses documentos na história do livro? Bom, a narrativa acena para aquelas ideias que rolam faz tempo em certos grupos de ufologia, de astronautas antigos, sabe? Sugere que teve dedo de ET no desenvolvimento da civilização humana. Fala dos Anunnakis, que vêm lá da Suméria, mas aqui são tipo visitantes de outro planeta, talvez Nibiru, que também é citado como figura-chave nesse passado. Anunnakis, Nibiru, quem curte essas teorias já ouviu falar. Mas o livro vai mais longe, né? Chega a tocar em figuras religiosas importantes. Sim, a ousadia da trama é grande. Chega a sugerir que figuras como Jesus Cristo poderiam ter uma origem não daqui da Terra, talvez um filho das estrelas, como dizem por aí. É importante lembrar que isso é na ficção do livro, né? Mas colocar uma figura desse tamanho numa trama de ficção científica com conspiração, olha, é uma escolha narrativa de impacto, sem dúvida. Caramba, isso mexe com coisa muito, muito básica da nossa cultura.
E tem aquela citação da página 205 que parece resumir essa sensação de que tudo está desmoronando dentro da história. Estamos vivendo o limiar de uma nova era. Estamos vendo desabar como um castelo de cartas toda a história que se contou até hoje sobre nossas origens. Quem fala isso no livro deve estar sentindo o chão sumir, né? Totalmente. Essa frase pega o auge da revelação na história. A ficha caindo para os personagens de que a história oficial, a religião, tudo pode ser só uma fachada para esconder uma verdade muito mais estranha, mais complexa. O livro parece usar essa ficção para dizer indiretamente: olha, talvez a nossa história real seja bem mais misteriosa e tecnológica, talvez, com a ajuda de fora do que a gente aprende na escola ou na igreja. Ele costura tecnologia antiga ou alien, ciência de ponta e metafísica num bordado só. E quem é que bordou isso tudo? A gente sabe alguma coisa do autor, o Luiz Roberto Botstein? O que motiva ele? Sim, pelo que consta, ele é um cara que estuda esse negócio de UAP-VONI, fenômeno aéreo não identificado, né, o termo mais novo para OVNI, há uns 30 anos. Então, essa estrada longa no assunto com certeza influencia o livro. E ele mesmo dá um nome para o gênero da obra. É mesmo? Como ele chama? Ele chama de realismo fantástico. A ideia, segundo ele mesmo explica, é misturar ficção com fatos, personagens reais, tipo o Göring, e eventos conhecidos. Ele cita Roswell, por exemplo, como um marco. A intenção é criar uma história que prenda como ficção, mas que também deixe aquela pulga atrás da orelha sobre possibilidades reais, sabe? Ou pelo menos sobre mistérios que estão aí sem resposta. É uma linha fina essa, né? Misturar fato e ficção para falar de coisa tão polêmica. Faz a gente pensar como quem lê recebe isso. Faz sentido. Usar a ficção para tocar em assuntos que, se ele apresentasse como fato puro, talvez muita gente nem quisesse ouvir. E ele parece ter uma opinião bem forte sobre como o tema OVNI é tratado hoje em dia, né? Tem sim. Ele critica bastante. Diz que essa popularização toda do assunto, principalmente na internet, nas redes sociais, acabou não ajudando. Pelo contrário, na visão dele, essa coisa superficial, muita gente falando sem saber direito, acabou banalizando e desacreditando mais ainda o tema. Ele até usa uma expressão forte, descrédito fabricado, tipo, como se essa abordagem meio oba-oba tivesse transformado um assunto sério em papo de bar, em hobby. Entendi. Então, escrever um romance como O Paradoxo, nesse estilo de realismo fantástico, seria uma forma de tentar resgatar a seriedade do tema. Ou pelo menos de fazer a gente pensar um pouco mais a fundo. Tudo leva a crer que sim, a intenção parece ser várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, usar o poder da história do romance para chegar em mais gente do que um estudo sério ou um documentário chegaria. Pega tanto quem só quer um suspense bom, quanto quem já se interessa por esses mistérios. Segundo, usar isso como plataforma para colocar as ideias e preocupações dele sobre fenômenos estranhos, história escondida e o que a ciência pode ou não pode explicar. No fim das contas, parece uma tentativa clara de usar a ficção para validar uma discussão mais séria sobre assuntos que vivem sendo jogados para o escanteio, como fantasia ou, sei lá, pseudociência. Ok, então, amarrando tudo, a gente tem uma trama que começa com conspiração histórica Göring na Argentina, segredo do Vaticano, mas logo se abre para ciência de ponta, quântica, bioenergia, tecnologia avançada, criptografia, nano e uma reviravolta total nas origens humanas, talvez com ET na jogada. Tudo isso no pacote do realismo fantástico, escrito por um cara que vive estudando o OVNI, o UAP, faz décadas, e que critica como o assunto virou banal, buscando talvez usar a ficção para provocar algo mais sério. É bastante coisa junta. Exatamente. A obra, pelo que dá para sentir nesses trechos, parece um convite constante para a gente questionar. Questionar as linhas que a gente traça entre o natural e o sobrenatural, entre o que a ciência já sabe e o mundão do desconhecido, entre a história que contam pra gente e o que pode ter ficado escondido. Ela fica o tempo todo flertando com a ideia de que por baixo da realidade que a gente aceita, por trás do que não tem explicação fácil,
pode ter uma camada a mais profunda de entendimento, seja tecnológica, energética, cósmica, ou tudo isso junto que a gente está longe de sacar direito. E isso deixa a gente com aquela coisinha para pensar, né? Para quem está ouvindo, vendo essa tática do autor de misturar fato, especulação, ciência maluca e teoria alternativa num romance. Como isso mexe com a nossa relação com o que a gente acha que sabe? Será que esse jeito de contar a história pode fazer a gente olhar de um jeito mais crítico para as verdades que a gente aceita sobre a nossa história, sobre o que é possível ou não? Ou, talvez, pensando na intenção do autor, será que a ficção pode ser uma ferramenta válida, quem sabe até necessária, para começar conversas mais sérias, menos bitoladas sobre fenômenos complicados que a ciência oficial ainda não consegue, ou talvez nem queira, explicar direito? Fica aí a provocação para a gente levar para casa.